Boa tarde a todos. Eu gostaria também de dizer que é muito melhor estar aí do que eu estar aqui. O lugar de vocês é muito melhor do que o meu, mas vamos lá. Meu nome é Fátima Souto, eu sou psicóloga por vocação, mas uma apaixonada pelas pessoas por opção de vida. E essa opção me fez, muitas vezes, caminhar através de projetos e projetos sociais que eu nem imaginava que ia acontecer. Porque a vida da gente, às vezes, ela se dirige, sem a gente perceber, para um determinado caminho, e esse caminho, às vezes, provoca mudança na vida de outras pessoas que a gente nunca imaginava que acontecesse. Mas antes de começar a conversar com vocês, eu gostaria de saber quem aqui já viu uma sereia. Sereia. Daquelas que tem metade mulher e metade peixe. Alguém já viu? Acho que a gente só viu em livro ou filme. Mas vocês podem acreditar em mim. Eu conheci sereias. E ouvi o canto delas e elas me guiaram para a Praia da Penha. Chegando lá, eu redescobri a história da Penha. E foi assim uma paixão grande à segunda vista, porque apesar de morar em João Pessoa, eu nunca tinha olhado a Praia da Penha com os olhos de uma sereia. Agora eu olho para a Praia da Penha com os olhos de sereia. E as sereias, isso aí é uma imagem que o morador de João Pessoa não conhece, porque a Praia da Penha é quase invisível. Apesar de ela estar dentro da cidade, ela é quase invisível. Mas é uma das localidades e um dos mares mais bonitos do nosso litoral é a Praia da Penha. Ainda um pouco selvagem, com habitantes nativos daquela localidade e com uma pressão imobiliária terrível em cima dela. Mas a população resiste bravamente. E foi aí desse mar que as sereias trouxeram para mim, pela rede dos seus maridos, dos seus pescadores, a escama. Que eu acho que vocês estão aí com ela na mão. E essa escama foi me trazida pelas sereias que viviam adormecidas, ainda acalentadas por aquele mar muito bonito, esperando uma oportunidade, uma única chance para serem reconhecidas. Quando eu segurei na mão esse pequeno pedaço do corpo de um peixe, que mais parecia uma madrepérola, eu imaginei em quantas possibilidades aquele pedacinho do corpo desse peixe podia se transformar. Ela é lisa, ela é transparente e tem um brilho maravilhoso. E isso foi se emaranhando na minha vida e foi encravada no meu coração e se transformou em uma paixão avassaladora. Eu gostaria que vocês sentissem a mesma coisa que eu sinto. Mas como a gente ia trabalhar, como a gente iria fazer alguma coisa por essas pessoas da Penha, por essas batalhadoras, essas mulheres bravas da Praia da Penha, como é que a gente podia fazer? Sozinha ninguém faz nada. E eu sou do IFPB, eu sou da extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, e a gente trabalha muito com projetos sociais e tentando levar o Instituto para fora dele e atingir a comunidade. Mas o Instituto sozinho e eu sozinha, a gente não conseguiria fazer nada. Foi quando eu conheci um grupo de jovens de design gráfico, quando nós fizemos o primeiro Experimenta Design, acho que algum de vocês já ouviram falar no Experimenta Design. E quando nós fizemos o Experimenta, nós trouxemos o designer gráfico Ronaldo Fraga para aqui, para dar uma aula. Design gráfico, não, perdão. Design de moda e estilista, Ronaldo Fraga. E ele viu, por um acaso, uma flor de escama de peixe. E ele olhou aquela flor e ele disse: isso aqui pode ser transformado em milhões de produtos, em produtos muito bonitos. Eu me calei e a gente foi caminhando e me deparei com um programa chamado João Pessoa Artesã, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e com o SEBRAE. Eu tinha
3 amigas pessoais nessas três instituições, e daí a gente uniu força. E cada uma trabalhou na instituição e construímos um pacto, fizemos um elo, porque as instituições, enquanto elas trabalham sozinhas, elas não duplicam as forças. Você, quando trabalha em parceria com uma gestão compartilhada, primeiro, você duplica a inteligência ou triplica, você duplica o capital humano e você duplica tudo. E o resultado desse projeto é, com certeza, um resultado muito maior do que se uma instituição trabalhasse sozinha. Então, as 3 instituições trabalharam juntas. Primeiro, o IFPB, através do programa Pronatec Mulheres 1000, ele fez uma oficina de capacitação em biojoias. Durante 3 meses, essas mulheres, a gente abriu inscrição para quem quisesse, e durante 3 meses, elas foram capacitadas no manuseio da escama. Uma coisa muito importante para dizer para vocês é que essa escama que vocês, eu acho que receberam, algumas estão manuseando, elas são de um peixe chamado camurupim, que só ocorre no litoral do Nordeste. Ele ocorre com mais frequência no litoral do Nordeste, em braço de rio, de outubro a dezembro. E aqui nós temos em uma certa abundância no rio Sanhauá, ali na entrada do porto. E a carne dele não é uma carne de primeira, não é considerada uma carne de primeira, mas as suas escamas são deslumbrantes. E essas escamas antes eram jogadas no lixo. E hoje essas escamas elas estão sendo vendidas a R$100 o quilo. Elas antigamente eram jogadas fora. Então, a arte na escama de peixe, que vem dos Açores, é uma arte que vem dos Açores, ela chegou aqui no Brasil, e hoje a gente, na Paraíba, tem uma cadeia produtiva interessantíssima, porque aquela escama que era jogada no lixo, hoje ela custa R$100, até mais caro do que 1 quilo de peixe. Só que 1 quilo de escama é um saco enorme e tal. Bom, a oficina de biojoias aconteceu, as artesãs foram capacitadas, eram em número de 40. Foram capacitadas no manuseio da escama. Depois disso, a parceria possibilitou uma segunda oficina, porque o que é que o João Pessoa Artesã e a Prefeitura Municipal está querendo com esse programa? Dar uma identidade ao artesanato local. Porque João Pessoa, você, quando vai na feira de Tambaú ou em algum mercado de artesanato, você encontra produtos bons, maravilhosos, uma arte maravilhosa, mas não é a arte específica da nossa cidade. Se você vai, por exemplo, para São Bento, as redes de São Bento são características e têm identidade dessa localidade. Eu voltei. E, durante as oficinas, nós fomos aprendendo e construindo um elo e uma história muito bonita. Nós conhecemos a história de Wilandra, de Josi, de Dorinha, de Vitória, de Edna. Hoje eu tenho Edna e as 3 filhas de Edna já estão conosco. Nós temos Magna, nós temos Sebastiana, nós temos várias pessoas conosco, e eu não vou dizer o nome de todas, senão a lista era enorme. E nós descobrimos a história de vida de cada uma, e nós nos tornamos amigas, e é quase uma família. Quando uma tem problema, liga para mim. Quando outra tem problema, liga para o pessoal do Sebrae. O elo que se criou foi tão forte que hoje elas não estão mais só trabalhando com a biojoia. Elas estão interessadas em transformar a comunidade delas. A terceira etapa do projeto, eu passei mais rápido, foi a contratação do designer de moda, Ronaldo Fraga. Ele veio a João Pessoa para dar eu digo que ele transformou a biojoia num objeto de desejo. Nós demos uma capacitação, aliás, foram 2, antes do São Paulo Fashion Week, que eu não acreditava. Quando as coisas aconteceram, eu não conseguia acreditar que aquilo fosse verdade.
para a gente era um sonho impossível a gente sair da Penha. E a gente saiu para São Paulo e nós saímos para muitos outros lugares, porque tem encomenda até na Suíça, na Argentina hoje. E o designer Ronaldo Fraga ele deu uma visibilidade enorme ao projeto, porque ele está apresentando com a sua coleção, que ele chamou a Fúria da Sereia. Eu não entendia porque era a Fúria da Sereia. Ele chamou Fúria da Sereia porque ele disse que é a fúria da transformação. E criou também um elo com o nosso estado, porque ele diz que a Paraíba é um estado onde a arte do feito à mão carrega a mágica da poesia, a alegria da música e a força da literatura. E essa vocação foi a fonte de inspiração de todo o projeto. É um projeto inovador, porque ele respeita a sustentabilidade do nosso planeta, gerando renda e inclusão social. Esse aí são as peças que as meninas fazem com os croquis do designer. O croquis foi feito e a peça foi elaborada logo depois. Aí é ele com uma das sereias. A roupa que foi também remeteu a mar. E esse desfile aconteceu em abril. As meninas trabalhando com a escama. E o interessante desse projeto é que ele criou uma metodologia para mim, pessoal, para o pessoal das outras instituições. Porque, a partir do momento que você descobre a potencialidade criativa de uma localidade, de um bairro, isso pode ser feito numa cidade, num estado, num bairro, numa localidade pequena, você mobiliza, você estabelece elos de parceria, porque é muito importante essa parceria. Nesse projeto, eu não busquei... eu busquei inteligência de outras instituições, porque sozinha nós não íamos conseguir nada. Nós qualificamos, porque essa é a minha grande... E nós organizamos fizemos a organização das artesãs. Nós fizemos oficinas, elas hoje estão com uma associação formada com CNPJ, têm uma loja, participam de feiras e eventos. Vocês lembram no começo, quando eu perguntei a vocês se alguém já tinha visto uma sereia, e eu disse que já tinha visto e as encontrei, agora eu trouxe 2 sereias e eu gostaria de chamar uma delas para que elas dissessem a vocês o sentimento que elas tiveram após esse projeto ser realizado na Penha. Josi, por favor. Josi, por favor. Josi é a presidente da Associação Sereias da Penha, que foi estabelecida agora, e agora a palavra é dela. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Joseane. Antes do projeto Sereias da Penha, eu era dona de casa, não saía da minha casa basicamente para nada, era cuidar de filho, marido, casa. Fiz o ensino médio incompleto, não terminei porque virei dona de casa. Nunca pensei em ser o que eu sou hoje. O projeto Sereias da Penha transformou a minha vida totalmente, completamente. Eu nunca pensei em fazer o que eu faço hoje, essas peças. Nunca imaginei, antes disso eu nunca tinha ouvido falar numa biojoia. Para mim existia joia, pronto. Biojoia é meio estranho, soava meio estranho. Entrei no curso, estou desde o começo. Hoje, estamos há 1 ano juntas. O projeto também ensinou a gente a trabalhar em família, a se importar com as outras pessoas, que geralmente a gente não faz isso. Mas hoje eu tenho as meninas como irmãs, uma família fora a minha, uma família que a gente se preocupa com elas. E melhorou a autoestima. Hoje eu vejo elas, eu também, se cuidando mais. A gente se acha mais bonita, a gente se acha mulher. Coisa que não acontecia antes. O projeto deu essa levantada na autoestima da gente. Também melhorou, bem dizer, tudo.
na vida da gente. A gente nunca sonhou em ser empresárias. Hoje a gente já está caminhando em ser empresárias, né? E as conquistas foram grandes. Em um ano a gente conseguiu uma loja. Hoje somos associação. Temos CNPJ. E hoje em dia eu vejo elas fazendo planos para crescer. E isso me deixa muito feliz. Eu gostaria também que Magda... Gente, eu estou morrendo emocionada. Aconteceu isso igualzinho no São Paulo Fashion Week. Porque quem acompanha um projeto desse do começo e acompanha a história de vida dessas mulheres guerreiras, a gente se emociona com a transformação ocorrida na vida delas. Magda. Boa tarde. Eu me chamo Magna. Também faço parte desse grupo, que agora é uma associação, que eu não penso como associação, eu penso como família, minha segunda família. Para mim, foi maravilhoso, está sendo, até hoje, participar. Eu não sonhava, sim. Eu pensei que seria mais um curso na Penha, que eu ia participar, que eu ia fazer, mas que eu achava muito bonito, que eu já comecei a pesquisar. Então, eu vou fazer esse curso, vou fazer minhas coisas em casa e vou vender pela internet. Não pensava em me associar com outras pessoas. Então, elas formaram o grupo e eu resolvi entrar. E, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Até hoje, na minha vida, foi a melhor coisa que me aconteceu. A transformação foi imensa na minha vida. Eu era uma simples babá. Hoje eu sou uma empresária, promotora de vendas, não sei, eu sou tudo hoje. Um artesã, eu não sou só uma artesã. Eu faço biojoias, eu sou dona de casa também, sou mãe também, mas sou artesã, primeiro. E aqui com vocês, as sereias que eu conheci.